Glória a Deus, louvado seja Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que estão aí do outro lado dessa tela. Que Deus dos céus te guarde. Eu venho nesta noite, meus queridos irmãos, para falar do amor de Deus, de Cristo Jesus, que está velando por nós neste momento. Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo. Toda honra e toda glória é dada a Ele, pelo sangue que Ele derramou naquele dia na cruz do Calvário. Ele que nos deu força para que nós estamos aqui neste momento, vivo, passando por essa peste que está assolando as nações. Então, é isso, meus queridos irmãos. Nós estamos numa época que todos aqueles que creem no sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou aquele dia na cruz do Calvário, têm vitória, têm vida, vida com abundância. Porque o anjo da morte, quando foi para passar ali no Egito para matar os primogênitos, Deus falou com aquele povo que passasse o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas, para que o anjo da morte não viesse assolar seus primogênitos. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus sempre tem falado comigo e com você. Marcos 10, versículos 13 em diante, vai falar que Jesus Cristo estava em um lugar e os pais daquelas crianças levavam eles ali para que o Senhor Jesus abençoasse eles. E aí, aqueles discípulos que estavam ali naquele momento repreenderam os pais para que não levassem as criancinhas ali onde estava o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, vendo aquilo, se indignou e falou: deixe que vinde a minhas criancinhas, os pequeninos, que deles é o reino do céu. E todo aquele que não humilha como uma criança não tem direito no reino do céu. É isso que é a minha palavra nessa noite para mim e para você, meus queridos irmãos, que Deus tenha dado uma vitória muito grande na nossa vida. Por isso, meus queridos irmãos, que eu tenho falado, que se nós não tornarmos como criança, nós não vamos ter parte no reino do céu. Dessa maneira, nós temos que viver uma vida, que seja uma vida impiamente para servir o nosso Pai Celestial. E nós, irmãos, nós temos que ser humildes. Nós temos que ser humildes como uma criança. Porque uma criança, quando seu pai a corrige, dá umas guaspadas, dá umas varadas nelas, ela vem ali para pedir ao seu pai um abraço e falar para ele: papai, eu te amo. Se for a sua mãe que tiver te educado, chegada a vara nele, porque assim diz a palavra do Senhor: educa seu filho com vara, para que quando ele tiver maior, não venha ser educado por mão dos outros. E assim Deus vem falar comigo e com você. Se a mãe educa seu filho pequeno, sua criança, ele vai ali daqui a pouquinho, não tem mágoa da sua mãe, não guardou mágoa, não guardou raiva no seu coração. E foi ali, abraçou a mãe e falou: mamãe, eu te amo. Que coisa, meus irmãos, que vitória é essa, meus queridos irmãos? Deus está mandando falar com você que está aí do outro lado. Humilha-te. Seja humilde, aquebrando o teu coração, porque Deus está falando com você nesta noite. E eu peço para que você venha compartilhar essa live, aonde for que ela estiver, aonde que chegar, uma pessoa estiver ali precisando de uma palavra de companheirismo, eu tenho certeza que essa palavra vai encaixar nele, e ele vai pensar: meu Deus, eu não sou humilde. Eu sou ignorante, Pai, porque eu tenho guardado mágoa do meu irmão aqui dentro do meu peito, do meu coração. E ainda, meus queridos irmãos, eu falo para vocês: se você tiver chance de pedir um perdão para o seu irmão, peça, porque a medida do perdão não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu falo para você desta maneira porque o meu Deus me pediu para que eu viesse falar para você. Eu não sei, esposa, se você está de mal do seu marido.
E eu não sei, marido, se você está de mal da sua esposa. Se tiver ambos, os dois, peça perdão. Não durma, não passe dessa noite sem que peça perdão, porque o amanhã não nos pertence. Amanhã pode ser muito tarde. Então é dessa maneira, meus queridos irmãos, que o Senhor manda eu dizer para você: seja fiel, fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Eu sei que eu sempre tenho falado, eu sou apenas pó, mas o Senhor é o oleiro. Ele pega o barro, ele amassa o barro e faz o vaso para que ele venha trabalhar naquele vaso. Que esse vaso não seja vaso trincado, seja vaso perfeito, sem trinca, sem rachadura, para que ele venha trabalhar com o teu alabastro, com o teu Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, não esteja mácula e nem ruga. Peça perdão, seja um vaso verdadeiro na presença do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu tenho visto falar também de um vaso de barro, que aquele vaso era um vaso que estava debaixo da prateleira, onde tinham milhares de vasos que era bonito colocado na prateleira lá embaixo, e aquele vaso estava ali sozinho, jogado ali no chão. Para aquele senhor que tinha aqueles vasos bonitos não tinha valor. Mas ali chegou um trabalhador para trabalhar naquela loja de vasos. E ele viu aquele vaso que estava lá embaixo, destratado, jogado, lavou, enxugou e colocou na prateleira. Para vocês verem que para aquele homem, aquele vaso tinha valor. Como aqueles vasos que estavam ali bonito, ou mais ainda, porque ele colocou ele em cima daqueles vasos bonitos. Isso é para vocês verem, meus queridos irmãos, que a maioria dos crentes hoje em dia tem roupa bonita, tem um terno bonito, mas aí que mora o problema. Você está vendo aquela pessoa por fora, mas Deus está vendo aquela pessoa por dentro. Talvez venha um ali desnutrido de roupa, desnutrido de aparência, mas aquele ali que está desnutrido de aparência, ele é aquele vaso que estava embaixo da prateleira, que aquele homem conheceu que aquele vaso era vaso de honra, era vaso de valor, colocou por cima daqueles vasos que estava pintado e viu que aquele vaso ali tinha muito valor. Ah, pregador, por que o Senhor me fala isso? É isso, meus queridos irmãos. Deus vê você por dentro. Talvez a gente chega numa igreja, tem um pregador ali com roupa simples, ele todo simples, não é aquele homem bonito, mas por dentro mora o Espírito Santo. Mora um Deus vivo naquele coração. Aquele homem não é capaz de machucar uma pulga, porque ele tem um amor de Deus dentro dele. É aí, meus queridos irmãos, que eu quero chegar numa altura, que quero falar para vocês nesta hora, que Deus, tudo o que Ele fez era bom. Mas aí veio a perversão do coração do homem, que o coração do homem não deixou Deus entrar, para que o mal não viesse a tomar o lugar de Deus no coração do ser humano. E essa noite, meus queridos irmãos, eu quero falar para você, não deixa levar por coisas boas, por coisas bonitas. Deixa-te elevar por coisas simples, com a palavra simples. Um homem simples, esse é o que vai falar para você a verdade, pura e verdadeira, que é a palavra certa, correta do Senhor Jesus Cristo para você. Porque Deus, Ele, lá em 1 João vai falar, desvaziou de toda a sua glória no céu
se fez carne e habitou entre nós. Para vocês verem o tamanho da profundidade que é esta palavra que eu estou falando com você, meu querido irmão. Se Deus, Ele desvaziou de toda a sua glória no céu, se fez carne e habitou entre nós, meus queridos irmãos, então aonde é que o Senhor estava? O Espírito do Deus vivo estava naquele corpo chamado Jesus. Emmanuel, né? Melhor dizendo, Deus conosco. Olha para vocês verem, meus queridos irmãos. Deus, Ele esteve no meio de nós. Apesar que a gente fala dessa maneira, mas é simbolizando nós naquela época. Porque aquela época que aqueles povos andavam com Jesus Cristo ali em Samaria, o Egito, aquelas beiras ali todas, aqueles povos foram muito menos abençoados do que nós somos hoje abençoados. Porque aquele povo não cria que Deus estava naquele corpo chamado Jesus. Eles creem que aquele corpo é Jesus, é Deus, mas eles creem que é filho de Deus. Sim, é a carne que Deus fez para que ele pudesse vir habitar. Porque, meus queridos irmãos, como aquele povo daquela época ia pegar um espírito e pregar na cruz? Não tinha como eles fazer isso. E Deus, porque Ele viu tudo que Ele tinha feito, foi por obra boa. Tudo que Ele fez foi bom. Mas pela corrupção dos anjos que estavam lá no céu junto com Ele, que Lúcifer era um anjo de luz, aí ele se corrompeu, encheu o seu coração de inveja e tirou Deus de dentro do coração dele. E ali ele veio ficar com inveja daquelas coisas que o Senhor tinha feito. Ele queria se igualar a Deus, mas Deus não aceita outro Deus como Ele. Deus não aceita. Isso é o que eu falo para você agora, meu querido irmão, que vai escutar essa live, que você vai entrar aí no Facebook, vai entrar ali no YouTube e vai ouvir essa palavra que eu estou falando para você. Deus, pelo seu amor tão grande, Ele fez por mim e por você. Esta esperança foi Ele que nos deu. Aquela hora que Ele se fez carne e habitou entre nós. Aquela hora que Ele se fez carne, Ele falou para mim, para você, que Ele ia morrer, que Ele ia ressuscitar ao terceiro dia. É isso que Ele te mostrou para mim e para você que vai ouvir essa palavra. Ele não é homem para que minta, mas sim Ele é um Deus vivo para que não venha ter mentira na sua boca, na sua palavra. Ele foi ali naquele dia, meu querido irmão, como ovelha muda, subiu ao Gólgota, foi ao matador, né? Calado perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca para que não murmurasse. Porque uma palavra só daquela hora ali que o Senhor falasse, aquele povo ia ser derrotado, porque Deus, Ele não é Deus de derrota, Ele é Deus de vitória. Ele é Deus que nunca perdeu uma batalha, sempre Ele é vitorioso. Por isso, meu querido irmão, você que serve um Deus vivo, um Deus único, um Deus verdadeiro, você é vitorioso. Eu falo isso com toda certeza, porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Todas as guerras que Ele pôs os homens dele ali para lutar para Ele, não foram vencidos. Todas as guerras foram vencidas pelo sangue do Cordeiro. Aquele sangue puro, sangue carmesim que Ele derramou por mim e por você naquele dia, naquela cruz do Calvário. Ele não tinha culpa nenhuma para morrer, para pagar a minha e as suas culpas aquele dia. Mas na hora que Ele morreu, meus queridos irmãos, nós morremos com Ele. Nós fomos enterrados com Cristo. Mas na hora que Ele ressuscitou,
nós também ressuscitamos com Ele, porque Ele é Deus e Ele nos deu a vitória. Ele nos encheu de força, de amor, de alegria e de vitória. Por isso, meu querido irmão, que eu estou falando desta maneira para você que vai ouvir esta live. Ele ressuscitou no terceiro dia e nós também ressuscitamos com Ele pelo batismo com o Espírito Santo. Ah, pregador, mas será que eu tenho o Espírito Santo? Eu não falo em línguas. Pessoalmente eu vou te falar, meu querido irmão. Não é só quem fala em línguas que tem o Espírito Santo. É aquele que serve Ele de corpo, alma e Espírito. Esse o Espírito Santo está nele. Esse o Espírito Santo trabalha nele. Esse é aquele vaso que nós falamos no começo, que estava lá embaixo e foi levado para cima. Aqueles vasos que estavam pintados era só por fora. Quando foram fazer uma ilusão nele, puseram ele de frente com o sol, chama-se Alecrineia, julgado foste à luz do sol. Essa é a palavra, meu querido irmão, o crente que vem diante da visão de Deus, ele é julgado com a luz do sol, porque Deus vê você de um lado para o outro. Nós só vemos as pessoas por fora. Aqueles vasos que estavam pintados, quando fizeram alusão nele, da luz do sol, eles estavam rachados, eles estavam trincados. Nenhum daqueles compradores não quiseram comprar aqueles vasos que estavam bonitos ali. Meus queridos irmãos, presta atenção na profundidade dessa palavra. Aqueles vasos caiados, era só por fora, mas por dentro não tinha nada do Espírito Santo de Deus. Naquele momento que aqueles povos viram que aquele homem que pegou aquele vaso e colocou lá em cima, ele tinha uma visão espiritual. Ele sabia que aquela caiadura daqueles vasos estava ali para tampar as rachaduras. Ei, meus queridos irmãos, que palavra é essa? É só o Senhor Jesus Cristo para nos dar a sabedoria. Olha, meus queridos, não vai muito por visão humana, vai mais pela visão espiritual, que eu tenho toda certeza que Deus vai falar com você. Deus vai falar com muitos pregadores nesta palavra. Deus vai mostrar para muitos pregadores que Ele está apenas caiado, pintado para tampar as rachaduras. Toma cuidado, meu querido irmão. Toma cuidado. Deus fala com você. Não se engrandeça. Desce na oração, que Deus quer falar com você. Deus quer proteger você, quer proteger a sua casa, a sua família. Mas não se engrandeça. Não se engrandeça. Desce. Não pensa que você é melhor do que aquele pequenino, do que aquele que a roupinha dele está velha. Olha, meu querido irmão, olha no coração dessa pessoa. Olha o que ele tem no pensamento. Vê o que é a palavra que ele está pregando. Olha para você. Olha para ele. E pensa no que eu te disse. Vasos caiados, vasos pintados para tampar a rachadura. Isso é a palavra que Deus manda eu falar com você nessa noite. Que Deus possa proteger a sua vida. Olha bem para aquele dia na cruz. Não deixa passar esse dia sem pedir perdão para o seu irmão. Você magoou o seu irmão. Pede perdão para ele. Pede, que é igual eu falei. A medida do perdão não é só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você vai pedir perdão para o seu irmão, você vai pensar, eu vou desvalorizar a minha pessoa. Não, você se enganou. Você se enganou. Se você for ali arrepender de todo o seu coração, pedir perdão para o seu irmão, ele vai te olhar com um olhar diferente.
falar: poxa, eu não esperava que o meu irmão viesse me pedir perdão. Ele vai te valorizar muito mais ainda. A tua esposa vai ver que você tem mais valor. O teu filho vai ver, vai falar: poxa, meu pai está mudado. Mesmo eu estava errado, ele veio aqui me pedir perdão. Olha, filho, faça também da mesma forma. Se você tiver certo e seu pai errado, chega no seu pai e pede perdão para ele. Não deixa que venha raiar depois da meia-noite, porque amanhã só pertence a um Deus vivo. Só o Senhor Jesus Cristo que pertence ao amanhã. Então eu falo para mim e para você: não dorme com mágoa no seu coração. Reverte o seu coração do poder do Espírito Santo. Ele te dá força, Ele te dá vitória. A hora que você pedir o perdão com todo o seu espírito, com toda a sua alma, com todo o teu coração, se você tiver uma enfermidade, o diabo vai sair de você na hora e vai vir cura, vai vir esperança, vai vir prosperidade, porque Deus fala: primeiro o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida. Meus queridos irmãos, seja como criança, humilha-te perante o seu Pai celestial que está no céu, humilha perante o teu irmão, que você vai ter galardão com o Senhor Jesus Cristo. Seja humilde, vá em frente, não deixa de servir o seu Deus, mas olha para onde que você está indo, porque dois cegos, um guiando o outro, ambos vão cair no buraco. É isso que eu falo para vocês, porque Deus tem mandado eu falar. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, de pregador nenhum. Eu estou aqui para falar a verdade. A verdade vos libertará. É isso que Deus tem falado comigo e com você nesta noite, meu querido irmão. Deus, Ele é poder, Ele é força, Ele é honra, Ele é glória, Ele é vitória. Por isso que Deus tem falado. Porque o pregador, quando o chicote pega lá no culto, a ponta tem que vir nele, tem que vir nas costas, para poder sentir aquelas pancadas que o nosso Deus levou, para poder sentir que ele tem que se humilhar, ele tem que descer. Ah, pastor, como eu vou descer na oração, meu querido irmão? Humilha-te, seja humilde, seja um homem de verdade. Ah, mas eu sou um homem de verdade. Ah, será? Será que você é um homem de verdade? Que nunca se humilhou para ninguém? Não se exalta, meu irmão. Porque olha para você ver. Deus sendo Deus, Ele humilhou. Era aquele povo, esperava para Ele nascer nos palácios. Aquele povo pensava que Ele ia vir no palácio dos reis, em berço de ouro. Deus mudou toda a história. Ele desceu lá na manjedoura. Ele desceu ali, nasceu ali, para mostrar que o rei dos judeus não era aquele que eles esperavam. Por isso que até hoje eles ainda esperam o Messias. É por isso que Deus tampou a visão deles, puseram eles cegos, para que essa bênção viesse para nós aqui nesse momento. Nesse ano de 2021, nós estamos aqui, meus queridos irmãos, apegoados na mão de um Deus vivo, de um Deus forte. Ele é o Senhor Jesus Cristo, foi Ele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Se tiver um Deus além desse, é um Deus anátema, um Deus mentiroso. Eu não creio em outro Deus, eu creio no Senhor Jesus Cristo. É isso que eu tenho para falar para você nesta noite. Que você não venha ficar ferido com essas palavras. Se você tiver sentido magoado, já em Deus de agora eu peço perdão. Me perdoa, porque isso aqui foi meu Deus que mandou eu falar para você. Não é de mim mesmo. Sim, é a palavra do Senhor. Que Deus e os céus te guardem. Vamos orar e vamos terminar essa live pelo sangue do Cordeiro. Senhor Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, proteja, ó Deus, guarda e livra, ó Pai, meus queridos irmãos, neste momento, ó Deus, eu te peço força, eu te peço, ó Pai, a sua misericórdia, Deus, derrama, ó Pai, uma gota, Senhor, do teu sangue, ó Pai, em cada uma dessas vidas, Senhor, que vai participar, ó Deus, dessa live, ó Pai, a hora que eles entrar, ó Pai, o Senhor possa abençoá-los.
Olha, meus queridos irmãos, o Senhor te guarda e te protege e te livra, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Que Deus e os céus te guardem, em nome de Jesus. Fica com Deus, uma boa noite de paz e de salvação em cada uma de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.